Aníbal Barca, o pesadelo da República Romana. Sábio, respeitado e ousado, Aníbal Barca retumbou fama por transpor as perigosas cordilheiras dos Pirineus e dos Alpes com dezenas de milhares de soldados, cavalos e elefantes, impondo algumas das mais fragorosas derrotas militares da história de Roma. Aníbal Barca, chamado de o pai da estratégia militar, foi considerado o maior inimigo da República Romana e ainda hoje tem suas lições estudadas em academias militares. Origem, infância e primeiros anos. Aníbal Barca nasceu em 247 a.C., em Cartago, no norte da África. Filho do habilidoso general cartaginês Amílcar Barca, Aníbal aprendeu suas primeiras lições sobre a vida e a morte ainda no colo do pai, enquanto este comandava o exército cartaginês na Península Ibérica. Pouco se encontrou referência acerca de fatos sobre a infância do comandante cartaginês. Entretanto, sabe-se que Aníbal assumiu a comando do exército cartaginês na Espanha em 221 a.C., aos 26 anos de idade, e logo consolidou o poderio de Cartago na região. A Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., quando a guerra contra Roma teve início, o jovem comandante reassumiu a responsabilidade de defender sua pátria, Cartago, e guerreou contra os romanos. Aníbal era um homem de resoluta bravura, de habilidades técnicas e de visão estratégica, e inspirava grande lealdade em seu exército, um dos grandes capitães da história. Ele reconheceu que a maior força de Roma estava em seu controle da Itália, e urdiu um ousado plano para a invasão, prevendo a condução de um exército por terra desde a Espanha, passando pelo sul da França e cruzando os Alpes. Em 218 a.C., Aníbal Barca executou seu ousado plano de ataque contra Roma, à frente de 50.000 soldados e 40 ou 50 elefantes de guerra. Marchou sobre a Europa cruzando as gigantescas e perigosas cordilheiras dos Pirineus e dos Alpes, feitos que o imortalizaram. Além de neve, baixas temperaturas e deslizamentos no decorrer da travessia, tribos locais fustigaram com ataques relâmpagos e avalanche de rochas ao exército de Cartago. Aníbal arrebata vitória após as árduas travessias, aproximadamente 25.000 soldados, 6.000 cavaleiros e poucos elefantes sobreviveram, restando-lhe um efetivo abaixo do ideal para a conquista de Roma. Ainda assim, Aníbal prosseguiu e derrotou os romanos, logo que desceu dos Alpes, na Batalha de Trébia. A vitória de Cartago arrebatou apoio de cidades gaulesas para a marcha de Aníbal, mas o rigoroso inverno que se impunha refreou seu avanço. Neste inverno Barca perdeu um olho devido a uma infecção. Em 217 a.C., derrotou e humilhou o exército romano de Caio Flamingo na Batalha do Lago Trasimeno, derrota que deixou o caminho de Roma livre para Aníbal. Entretanto, Aníbal não marchou para esta, preferindo se dirigir ao sul na tentativa de desfazer as alianças entre as cidades locais e a República Romana. Tal ação, por vezes, é criticada como um erro do comandante cartaginês. No ano seguinte, em 216 a.C., utilizando elefantes de guerra com maestria, Aníbal Barca estabeleceu a maior vitória da história sobre Roma, ao rapidamente trucidar entre 60 e 70.000 soldados na Batalha de Canas, no sul da Itália. A vitória foi tão avassaladora que entrou para os livros de história e ainda hoje é estudada, uma ação de cerco clássico onde poucos venceram muitos e que o ímpeto vitorioso encontrou inspiração nas motivantes palavras do líder cartaginês. Roma muda a postura após a tremenda derrota em Canas. Roma buscou evitar confrontos diretos, passando a monitorar os movimentos do inimigo e a fortalecer suas alianças, ao passo que sua marinha bloqueara o mar Mediterrâneo. Tais ações lentamente deixaram o exército de Cartago isolado e enfraquecido no sul da Itália, fortalecendo as possibilidades de sucesso de um contra-ataque romano. Para evitar a formação de tal cenário, em 207 a.C., Asdrubal, irmão de Aníbal, tentou unificar forças cartaginesas fazendo o mesmo percurso feito por seu irmão, mas acabou derrotado e morto no rio Metauro. O fim da Guerra Romano-Cartaginesa. A Batalha de Zama em 204 a.C., o bloqueio de Roma no Mediterrâneo se converteu em um ataque à cidade de Cartago, obrigando-o ao retorno de Barca à sua terra natal. Em Cartago,
Aníbal foi traído pelos númidas macedônios que se bandearam para o lado dos romanos. Em 202 a.C., Aníbal foi finalmente derrotado por Cipião, o africano, na Batalha de Zama. Refúgio e suicídio. A partir de então, o velho comandante cartaginês passou a buscar refúgio em cidades diferentes, sempre fomentando a guerra contra Roma. Fugiu de Éfeso em 190 a.C., mas acabou por ser encurralado em 183 a.C., na Libiça. Aos 64 anos de idade, Aníbal Barca, velho e cansado da perseguição romana, decidiu encerrar a vida se envenenando. Teria dito: libertemos os romanos dessa longa ansiedade, pois pensam que demora muito esperar pela morte de um homem velho.